Acredito que tu não faz ideia de como resolver essa equação de primeiro grau, mas com paciência e passo a passo, vou te ensinar a destrinchar essa equação. Então, vem comigo. Buenas gurizadas, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí, começando a resolver essa questão, se tu observar, tem uma soma de frações, mesmo tendo acompanhado o x, mas tem frações. E para resolver frações, ou para somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Só que se tu observar, os denominadores não são iguais. E aí, como é que a gente pode fazer para deixar esses denominadores iguais? E aí vem a questão de achar frações equivalentes para cada uma dessas frações. E o que são frações equivalentes? Pegando um terço, por exemplo, como é que a gente acha uma fração equivalente? A gente pode escolher um número, por exemplo, o 2, e multiplicar tanto o numerador como o denominador. E aí, pegando um terço, 1 vezes 2 vai dar 2, e 3 vezes 2 vai dar 6. E aí a gente tem 2 sextos, que é equivalente a 1 terço. E a gente pode fazer isso com qualquer fração e escolher qualquer número. Só que nesse caso, como a gente tem 4 frações, e ficar escolhendo números aleatórios até chegar aqui, ao ponto de os denominadores serem iguais, vai dar muito trabalho. Então tem uma dica muito boa para te achar digamos um fator comum, para poder a gente ajeitar essas frações e chegar aos denominadores iguais. E essa conta é o MMC, é o mínimo múltiplo comum. E se a gente calcular o mínimo múltiplo comum de 3, 5, 6 e 10, a gente vai achar um fator maior, um valor específico, mas que daí vai nos dar um indício para, ou pelo menos para saber qual valor a gente vai multiplicar ou vai escolher em cada fração para ficar os denominadores iguais. Começando a fatorar esses números, a gente tem que escolher o menor número possível para dividir. Pelo menos um desses números tem que ser divisível. E como a gente tem o 6 e o 10, e o 6 e o 10 são pares, então a gente pode começar a dividir por 2. E aí começa o processo de divisão, e a gente tem que dividir o maior número possível de números ali na divisão. Começando com 3, 3 não dá para dividir por 2, então a gente copia o 3. E o 5 dá para dividir por 2? Também não, então a gente repete o 5. E agora a gente tem o 6. 6 dá para dividir por 2? Sim, porque é par. E 6 dividido por 2 dá 3. E aí a gente bota o resultado embaixo do 6. E agora o 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E a gente bota o 5 embaixo do 10. E assim a gente vai fazendo e colocando os resultados embaixo. Como não sobrou nenhum número par, então não dá para dividir por 2. Não tem mais como dividir por 2. Se tivesse, a gente continuaria dividindo. Mas o menor número possível, tirando o 2, é o 3. Então a gente pode dividir por 3. E aí, pegando o primeiro número, 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não dá para dividir, então a gente repete o 5. Já o próximo número é 3, e o 3 dividido por 3 vai dar 1. A gente vai colocar 1 embaixo do 3. E o outro 5, como não dá para dividir por 3, a gente só copia. E agora, como sobrou os 5 ali, os dois 5, então o que a gente tem que fazer? Dividir por 5, é o que dá para fazer. E aí, dividindo por 5 esses dois números, a gente vai ter tudo 1. E quando chega tudo 1, aí é onde terminou a fatoração. E aí o mínimo múltiplo comum de 3, 5, 6 e 10 é o quê? Na verdade é o produto de 2 vezes 3 vezes 5, que é os divisores que a gente identificou para dividir. E aí fazendo 2 vezes 3 vezes 5 a gente vai ter 30. Logo, esse valor 30 vai ser a nossa referência, ou melhor, é o número que a gente quer como denominador dessas 4 frações. E agora a gente vai transformar essas frações, um terço, um quinto, um sexto e um décimo, em frações equivalentes a essas mesmas frações, não alterando a sua quantidade. E aí, começando com um terço e olhando para o denominador, porque o nosso indicador é o denominador, é o que a gente quer transformar, deixar todos os denominadores iguais, olhando aquele 3, qual é o valor que eu posso multiplicar para dar igual a 30, que é o nosso MMC? É o 10, porque 3 vezes 10 vai dar 30. Então a gente multiplica por 10, mas claro, uma fração equivalente, a gente tem que multiplicar por 10 em cima também. A mesma coisa para um quinto. Qual é o número que eu posso multiplicar por 5 que vai dar 30? É o 6, então vai ser 5 vezes 6. Mas se multiplica 6 embaixo, tem que multiplicar por 6 em cima também. Um sexto a gente faz a mesma coisa. O número para multiplicar por 6 para dar 30 é o 5, porque 6 vezes 5 é 30. E aí multiplica por 5 em cima também. E por último, um décimo, né? O 10, para chegar a 30 tem que multiplicar por 3. Logo tem que multiplicar por 3 em cima também. Recalculando essas frações, 1 vezes 10 vai dar 10, e o 3 vezes 10 vai dar 30, então vai dar 10 30avos, e o x vai acompanhando. A mesma coisa do 1 quinto, no caso 1 vezes 6 vai dar 6, e o 5 vezes 6 vai dar 30. Na terceira fração, 1 vezes 5 vai dar 5, e 6 vezes 5 vai dar 30. E por último, e não menos importante, 1 vezes 3 vai dar 3, e o 10 vezes 3 vai dar 30. E agora, se tu observar,
todos os denominadores ficaram iguais a 30. É por isso que a gente faz esse cálculo de frações equivalentes, de ajeita a fração de acordo com como a gente quer. E agora, como a gente tem as 4 frações somando com os denominadores iguais, o que a gente pode fazer? Agora sim a gente pode somar os numeradores e deixar só o denominador embaixo, neste caso o 30. E aí como é que vai ficar? Vai ficar 10x mais 6x mais 5x e mais 3x, e tudo isso sobre 30. Então a gente pode juntar as frações porque os denominadores agora são iguais. Claro que o x menos 6 ele vai só acompanhando essa equação, porque a gente não fez nada ainda. E agora somando 10x mais 6x mais 5x mais 3x, a gente vai ter 24x. Logo essa equação vai ficar 24x sobre 30 igual a x menos 6. Claro que a ideia é isolar esse x, mas como a gente tem um 24 e o 30 na fração, a gente pode, antes de continuar essa resolução, a gente pode simplificar essa fração. E o que é uma simplificação? É dividir, ou conseguir achar um número, um divisor, que tem que dividir esses dois números ao mesmo tempo. E como 24 e 30 são múltiplos de 6, então a gente pode dividir ambos esses números por 6. E aí 24 dividido por 6 vai dar 4 e 30 dividido por 6 vai dar 5. Logo, a simplificação dessa fração vai ser 4/5. Isso é, também é uma fração equivalente. Em vez de a gente multiplicar pelo mesmo número, também a gente pode dividir pelo mesmo número, que não vai alterar em nada. E aí a gente substitui o 24 e 30 por 4/5 na equação. Claro, como a gente tem o 5 no denominador, como é que a gente pode eliminar? Como o 5 está dividindo x, o inverso da divisão é a multiplicação. Então a gente pode multiplicar por 5. E claro, numa equação, quando multiplica 5 de um lado da igualdade, tem que multiplicar por 5 do outro lado da igualdade também. Daí a gente corta o 5, e como o 5 está multiplicando o x menos 6, está multiplicando toda essa expressão, então o 5 tem que multiplicar por x e por menos 6. E aí 5 vezes x vai dar 5x, e 5 menos 6 vai dar menos 30. Então essa equação vai ficar 4x igual a 5x menos 30. Claro que a gente tem que isolar o x, isso é, ficar x igual a algum valor. Como a gente tem 4x de um lado e 5x do outro, a gente tem que eliminar um desses x. E como é que a gente pode fazer isso? Olhando para o menor valor de x. E aí, como o 4x está sozinho, ele está somando. Então, para a gente eliminar esse 4x, a gente tem que subtrair 4x. E claro, numa equação subtraindo 4x de um lado, tem que subtrair 4x do outro lado também. Então, 4x menos 4x vai ser 0, e 5x menos 4x vai ser x. E o menos 30 só desce na equação. E agora, para isolar o x, como tem aquele menos 30, a gente tem que eliminar aquele menos 30 para o x ficar sozinho. E como está subtraindo 30, qual é o inverso da subtração? É a soma. Então, para eliminar aquele menos 30, a gente tem que somar 30. Mas, claro, somando 30 do lado, tem que somar 30 do outro lado também. E aí, 0 mais 30 vai dar 30, e o menos 30 mais 30 a gente corta. E logo o resultado final dessa equação vai ser x igual a 30 e está feita a conta. Depois de um aprendizado desse, eu vou te pedir para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e claro que eu vou deixar indicado esse outro vídeo aqui para te aprofundar muito mais o teu conhecimento matemático. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!